Ok, hoje eu vou falar sobre expressões regulares. Já existem alguns vídeos ali postados no canal com bastante informação, vale a pena dar uma olhada lá. Nesse aqui eu quero trazer especificamente um número determinado de caracteres aí do texto, né? A gente não tinha visto isso ainda. Eu vou começar digitando aqui a regex extract desse texto aqui, ponto e vírgula, e o segundo argumento, ao invés de eu digitar aqui dentro da própria fórmula, eu vou referenciar essa célula D2 para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou travar com F4 e aí vou arrastar a fórmula aqui para aplicar isso para os outros textos também. A gente já tinha visto que o ponto nas expressões regulares ele quer dizer um caractere qualquer, então ele começa a fazer a busca aqui da esquerda para a direita, identifica esse um caractere qualquer, ele traz. E também a gente já tinha visto o sinal de mais, né? Ele vai trazer mais, um ou mais do que vem antes, no caso, um ou mais caractere qualquer. Então ele vai trazer todos aqui, que estão aqui na célula. Agora, se eu quiser especificar uma quantidade de caracteres que eu quero trazer aqui para o meu resultado, eu coloco então depois do ponto, ao invés do sinal de mais, eu vou colocar entre chaves o número de caracteres que eu estou querendo trazer. Simples assim. Se eu quiser que esses 6 caracteres quaisquer sejam, ao invés do começo aqui do texto, sejam lá do final, eu acrescento o o cifrão aqui no finzinho, ele vai trazer lá do final. Equivale àquela função esquerda e direita que já tem pré-definida ali no próprio planilhas Google. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aí com as expressões regulares que foge dessa esquerda e direita, que a gente pode usar os outros símbolos aqui que a gente já viu, inclusive. Por exemplo, dígitos numéricos, contra a barra D minúsculo, e aí ele vai procurar 6 deles aqui no texto. Nesse primeiro, por exemplo, não existem 6 dígitos juntos, que é o que ele está tentando buscar aqui. Então ele vai estar dando essa mensagem de erro. Aqui existe essa condição, ela é satisfeita aqui, então ele vai juntar esses 6 e trazer aqui para o resultado. Eu posso trazer também, pensar em caracteres não numéricos, o contrabarra D, e aí ele começa a fazer sempre a busca da esquerda para a direita. No momento que ele encontra essa condição, ele traz aqui para o resultado. Eu posso trazer, por exemplo, caracteres alfanuméricos. Aqui eu acho que não vai ter muita alteração. Se eu colocar o contrabarra W, ele já teve uma pequena alteração aqui nesses dois primeiros. Por quê? Porque aqui ele está desconsiderando os espaços, Então o espaço não faz parte aqui do contrabarra W. E o contrabarra W maiúsculo aí são os não alfanuméricos, Então tudo que não for letra minúscula ou maiúscula ou número, ele vai estar caindo nessa condição aqui. Aqui não existe um grupo de 6 não alfanuméricos, então ele vai estar dando essa mensagem de erro. Só satisfaz aqui nessa última, que tem esse aglomerado aqui de caracteres especiais. Outra coisa que a gente pode fazer também, voltando ao ponto aqui, que ele significa qualquer caractere, 6 deles. Eu posso trazer eles lá do meio do texto também, desde que satisfaça uma condição que eu especificar. Aqui no caso, se eu quiser trazer, por exemplo, os 6 caracteres depois da vírgula, acrescento a vírgula aqui, e aí vou dar um Enter. O que ele está olhando? Ele está olhando a vírgula e os 6 caracteres que vêm depois dela. Está trazendo de todos aqui. Se eu colocar, por exemplo, 8, ele vai trazer os 8 que tiverem depois. Nesse último caso, como não tem vírgula, essa condição aqui não está sendo satisfeita, não tem como eu analisar uma quantidade de x de caracteres depois da vírgula se a vírgula não existe. Então vem com erro.
Se eu quiser, por exemplo, não trazer a vírgula aqui para o resultado, a gente já viu isso, né? Eu agrupo o que eu quero trazer entre parênteses e aí a vírgula fica de fora, ou seja, ela serve como uma condição para fazer a análise, mas ela não vem aqui para o resultado. E também, né, se eu quiser, por exemplo, aqui trazer o que vem antes da vírgula, põe a vírgula lá para o final. Então, quer dizer que eu estou querendo trazer 8 caracteres quaisquer para um resultado depois da vírgula, deixando a vírgula de fora. Aí ele vai olhar a vírgula aqui e vai trazer os 8 que tiverem antes. Eu acho que isso já dá uma boa ideia de como a gente pode brincar com essa funcionalidade. Ela pode ser bastante útil aí para a gente. É bom praticar, testar, né? Dá bastante erro, mas é assim que a gente vai aprendendo. Então tá, pessoal, por hora era isso. Se liguem aí para os próximos vídeos.